Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Carla Maciel, sou professora da Unifor. Hoje a gente vai dar continuidade a uma sequência de vídeos sobre hepatites virais para o módulo de Ambiente e Hereditariedade. O foco desse vídeo de agora são as hepatites A e E. Antes da gente abordar as características gerais de cada lesão hepática, é importante a gente sempre considerar que um fígado saudável, ele pode ser submetido a injúrias, sejam elas injúrias provocadas por vírus, por medicamentos, e ele pode desencadear um processo inflamatório e necrótico chamado hepatite. Pacientes que apresentam uma redução na funcionalidade hepática podem apresentar sinais de icterícia, como, por exemplo, acolia, que são as fezes esbranquiçadas, ou colúria, que é a urina escura. Além desses dois sinais, nós verificamos também a pele e os olhos do paciente amarelados. Esses sinais clássicos da icterícia sinalizam para a gente, sugerem uma alteração hepática, como, por exemplo, a cirrose. Vocês podem verificar nessas duas imagens do fígado, à esquerda um fígado saudável e à direita um fígado cirrótico. Alguns testes podem nos ajudar a diagnosticar os tipos de hepatites. São testes sorológicos, que vão usar marcadores sorológicos do tipo antígeno e anticorpo, testes de biologia molecular, onde é possível amplificar os ácidos nucleicos do vírus, no caso DNA ou RNA, e identificar esse material genético, e também testes bioquímicos, a partir da identificação de transaminases, de pigmentos biliares, como a bilirrubina, ou a detecção, a dosagem de albumina. Os testes bioquímicos vão sinalizar indiretamente a alteração hepática. Agora, os marcadores sorológicos e a amplificação de ácidos nucleicos, eles são testes mais confiáveis, que sinalizam para a gente a presença do vírus ou a produção de anticorpos, ou seja, que o paciente já passou pela infecção viral e foi curado. Os tratamentos para as hepatites virais, eles vão utilizar drogas que possam vir a inibir a reprodução viral, tá? Ou replicação viral. Eles também vão interromper ou amenizar a evolução das lesões histopatológicas, já que esses vírus apresentam tropismo pelo fígado e podem agredir o fígado, assim como também desencadear uma resposta imunológica mais exagerada que leve a uma lesão hepática também. Outra estratégia é o uso de medicamentos ou substâncias que possam melhorar a função hepática, reduzir o risco de evolução para a cirrose e o câncer hepatocelular, e também, com isso, esses tratamentos eles visam reduzir a demanda por transplantes de fígado. Aqui no Ceará, nós somos um estado referência em transplante hepático, mas é importante que se consiga estabelecer protocolos de tratamento que visem a mitigação desse número de casos, a redução dessa grande quantidade de casos. Apesar de sermos um estado referência em transplante de fígado, quanto menos necessário for, melhor. E lembrando, né, um paciente com problema hepático, ele pode evoluir rapidamente para outras complicações, hemorragias, falência renal e pode evoluir para o óbito. Como eu já comentei a questão dos transplantes, né, eu vou focar um pouquinho para vocês aqui em relação à questão crônica. Alguns pacientes evoluem para a fase crônica das hepatites virais, principalmente quem tem hepatite B, D ou C, e esses pacientes são pacientes que precisam entrar na fila de transplante. Isso acontece porque o diagnóstico nem sempre é precoce. Essa sintomatologia não aparece com tanta frequência. Então, os pacientes que estão com outros tipos de doenças hepáticas, pacientes com cirrose alcoólica, eles vão todos competir pelo mesmo transplante hepático. Então, se é uma doença que é possível a gente prevenir
com o uso de preservativos, seja com o uso de objetos perfurocortantes esterilizados. Tudo isso pode fazer com que a gente diminua a transmissão das hepatites e diminua com isso o risco de termos muitos pacientes portadores aí de doenças hepáticas e competindo pelo transplante de fígado. Então, fica aí nosso alerta, é importante, o Ministério da Saúde estabelece vários protocolos de prevenção para as hepatites. Olha aí a distribuição mundial da hepatite A. Como eu falei para vocês, o hemisfério sul praticamente todo apresenta uma incidência muito alta, né? Aqui no Brasil, na América Latina, né, e Central, muito alta incidência de hepatite A. O vírus da hepatite A, ele se concentra em todos os fluidos corporais, mas o seu foco maior vai ser nas fezes dos pacientes. Isso sinaliza para a gente que a transmissão está muito associada às fezes, ou seja, lugares que não têm um saneamento adequado, um saneamento básico precário, ou que há a contaminação da água por fezes de pessoas infectadas, pode aí haver sim uma transmissão através da água ou dos alimentos higienizados por essa água. Então, como eu falei, a transmissão do vírus da hepatite A pode ocorrer pela veiculação, né, de água e alimentos contaminados com fezes, mas também pode ocorrer por contato interpessoal, contato doméstico. Se tem alguém em casa com hepatite A, o banheiro que essa pessoa utiliza pode ser um foco de contaminação, é necessário um cuidado. Crianças que frequentam o mesmo ambiente de estudo, de recreação, também podem disseminar justamente pelo mesmo motivo do contato doméstico. E já foi constatado também a questão da transmissão por via sexual, oral-anal, no caso em pacientes que apresentam hepatite A. Agora vamos falar um pouco das características clínicas do paciente que apresenta esse vírus. O período de incubação pode chegar aí até 50 dias, ou seja, no momento em que o paciente tem contato com o vírus até o aparecimento dos primeiros sintomas, nós temos esse intervalo de tempo médio de 30 dias. A icterícia é o principal sinal da presença da doença, né? Ele vai sinalizar uma deficiência hepática e ela é incomum em pessoas muito jovens. Crianças abaixo de 6 anos praticamente não apresentam icterícia, só 10%, menos de 10% apresentam icterícia. Na faixa etária entre 6 e 14 anos, vai haver uma maior incidência desse sinal da icterícia, e pessoas acima de 14 anos, adultos jovens, idosos vão apresentar um percentual maior de icterícia. Por que essa icterícia vai ser mais frequente à medida que a gente vai se tornando aí mais velho, mais maduro, né? Tem a ver com a característica da doença ser autolimitada e de caráter benigno.
É uma doença em que a gente consegue promover a cura. O próprio organismo evolui para a cura. É muito raro haver complicações. Mesmo o paciente apresentando icterícia, ele não vai apresentar cronificação dessa doença. O quadro clínico geralmente é dividido em pacientes sintomáticos e assintomáticos. Vamos falar primeiro dos pacientes sintomáticos. Eles vão apresentar sintomas anictéricos, ou seja, sintomas que não têm nada a ver com icterícia, diarreia, dor abdominal, esplenomegalia, fadiga, febre, mal-estar, mialgia, náuseas e vômitos. Também pode apresentar sinais ictéricos relacionados à icterícia, né? Icterícia, prurido, colúria, pele e olhos amarelados, hipocolia. Agora, alguns pacientes apresentam, além de um quadro anictérico ou ictérico, manifestações extrahepáticas. Então, pode haver a combinação do meu paciente tendo sinais, né, no caso, sintomas anictéricos e manifestações extrahepáticas. Ou então, ele apresentando icterícia e as manifestações extrahepáticas, que são anemia, trombocitopenia, pancreatite, artrite, meningoencefalite, vasculites e erupções cutâneas. Então, são sintomas muito dispersos, difíceis da gente identificar e associar diretamente com a icterícia ou com a anicterícia, mas apresenta aí uma relação direta com pacientes com algum tipo de alteração hepática. Pacientes assintomáticos vão ser as crianças, né? A maioria das crianças vai ser assintomática. Quanto mais jovem, menor o percentual aí de sintomas, e quanto maior, mais adulto, mais aparecem os sintomas anictéricos, ictéricos e as manifestações extrahepáticas. Agora nós vamos falar sobre a prevenção. Muito simples, né, gente? Hepatite A se transmite por água e água contaminada, solo contaminado, compartilhamento de objetos pessoais. Então, a gente deve utilizar água fervida ou clorada, evitar consumir água de torneira, né? Consumir alimentos cozidos, bem higienizados, esterilizados, lavar as mãos com água e sabão antes das refeições, melhorar as condições de saneamento básico e de higiene. E existe hoje em dia vacina contra o vírus da hepatite A. Já faz parte do calendário de vacinação aqui no Brasil. O tratamento é mais um tratamento de suporte. O paciente está sentindo dor de cabeça, medica para dor de cabeça. Mas como é uma hepatite benigna, o próprio repouso, uma dieta saudável, sem excesso de gordura, uma boa reposição hídrica, já são suficientes para que esse paciente se recupere aí por numa média aí entre 10 e 15 dias. A hepatite E é muito similar à hepatite A. A causa é semelhante, o período de incubação também é muito parecido. Existe um número muito baixo de agravamento, da doença evoluir para forma crônica. Só acontece mesmo em gestantes, tá? Ela se torna um pouco mais grave, mais sintomática com a idade, mas continua sendo sempre aguda. Não existe forma crônica identificada da hepatite E. A maioria dos surtos da hepatite E estão associados à ingestão de água contaminada com fezes e a transmissão interpessoal é muito pouco frequente, né? Essa doença ela é descrita como a doença dos viajantes, principalmente na Ásia e na África. Aqui no Brasil não existe relato desse vírus, então a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Prevenção são as mesmas medidas sanitárias e educativas descritas na hepatite A. E existe uma vacina aí em fase de teste, diferente da hepatite A, que já tem vacina. Gente, a gente termina por aqui essa primeira parte. O próximo vídeo a gente vai falar sobre hepatite B, C e D. Obrigada, tchau, tchau.